Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu tenho um dashboard com várias páginas e várias medidas. O que eu vou te mostrar hoje é uma ferramenta externa chamada de Bravo BI, que é capaz de te auxiliar na formatação das suas medidas DAX, para que elas fiquem de forma mais tranquila para serem lidas e também fiquem mais organizadas dentro do seu projeto. Fique comigo para aprender a utilizar essa ótima ferramenta para a organização das suas medidas DAX. Bora para a aula! Ao longo dos nossos projetos, criaremos várias e várias medidas com base nas mais variadas funções. Quando eu clico numa medida, eu consigo ver aqui aquela informação. Algumas medidas serão mais simples, outras medidas serão mais complexas. Algumas ficarão menores, outras medidas ficarão maiores. Muitas vezes, quando temos que unir uma série de funções, a gente acaba tendo dificuldade de entender qual seria a melhor forma de formatar essas funções aqui na linguagem DAX. Será que seria dessa forma? Será que seria mais interessante tudo na mesma linha? Então, a gente já até falou sobre isso durante a construção das nossas funções, e agora eu vou dar mais uma dica. Dentro do Bravo BI, que é uma ferramenta que já abordei em outro tópico, existe uma das funcionalidades de formatação DAX. E ela é uma funcionalidade que vai organizar a formatação das suas medidas para que elas fiquem mais legíveis. Obviamente, isso é uma sugestão, que você pode ou não aceitar. Como que a gente pode visualizar isso na prática? Eu vou conectar o meu Bravo BI ao meu PowerPoint que está aberto, que é um dashboard aqui de vendas que nós desenvolveremos ao longo do nosso conteúdo. Ele vai me mostrar aqui do lado esquerdo todas as medidas criadas, e sempre que tem aqui essa exclamação, ele entende que é possível melhorar a formatação. Então veja, vou clicar aqui, por exemplo, em Cor Matriz Func, que é uma medida que você verá nesse projeto para poder modificar a cor de um determinado item condicionalmente. Aqui em Current, eu tenho a forma atual desta medida. Quando eu clico em Formatado Preview, é a forma que ele está me sugerindo que ela deveria estar. Olha só, cliquei sobre ele, veja que praticamente não tem nenhuma modificação, ou seja, a estrutura que eu criei as medidas também, em 99% dos casos, ela vai ficar adequada ao que os desenvolvedores dessa ferramenta entendem como o melhor processo. A única diferença que nós temos aqui é o espaço entre a função e a abertura aqui do parênteses. O restinho está exatamente da mesma forma, ou seja, nem preciso substituir ali. Eu, inclusive, prefiro deixar esse parênteses mais próximo, mas você pode usar aí o estilo de formatação que você achar mais interessante. Vamos tentar gerar alguma medida que não está com uma formatação tão interessante assim. Vou voltar aqui no meu Power BI, e esta daqui, média mês variável, vou deixar tudo numa mesma linha para a gente ver o recurso sendo aplicado na prática, o recurso dessa ferramenta sendo útil para a gente na prática. Estou voltando aqui à situação onde todas as informações estão na mesma linha. Você vai perceber que, por si só, já é mais difícil entender a função. Retirar o zoom aqui para a gente deixar tudo na mesma linha. E ainda vou colocar na mesma linha do título. Beleza, olha, essa é a nossa função. Ela só estava organizada de uma maneira diferente, mas é a mesma função. Eu tenho uma calculate, eu tenho um max, eu tenho algumas funções aqui presentes dentro dessa média mês variável. Eu vou localizar ela agora dentro do meu Bravo BI. Vamos atualizar aqui primeiro. Média mês variável. Achei ela aqui e atualmente ela está neste formato, ou seja, tudo na mesma linha. A sugestão que ele me dá está aqui em Format Preview. Para poder levar essa função com essa formatação lá para dentro do meu Power BI, posso selecionar, botão direito, copiei, e vou colar aqui no local da função. Apaguei, Shift Enter aqui para dar uma quebra entre o nome e a função, e vou colar, Ctrl V. Agora eu tenho a mesma função, porém com uma formatação mais interessante.
Isso é útil para você verificar ali se as suas funções estão legíveis, mas à medida que você vai fazendo muito, você acaba construindo já a sua lógica de visualização, que vai acabar ficando muito próximo disso, muito provavelmente. Quase ninguém utiliza ali tudo dentro da mesma linha, porque quando são funções grandes, fica muito difícil de visualizar. Uma outra forma de você conseguir trabalhar ajustando essa formatação de medidas é o seguinte. Vou achar aqui uma outra qualquer. Vamos ver alguma um pouquinho maior também. Por exemplo, essa aqui, o ranking de devoluções desempate. Essa é a estrutura já formatada. Atualmente ela está dessa maneira. Então tem aqui alguma diferença. Ele dá mais quebras de linha do que aquilo que eu inseri. Quando você está criando a medida, uma outra ação que você pode fazer é criei a medida nesse formato. Eu estou entendendo? Estou, mas será que seria a melhor opção? Talvez não, deixa eu visualizar uma outra opção. E como que seria essa outra opção? Faremos da seguinte forma agora. Vou clicar aqui em Formatado Preview e eu tenho uma opção aqui interessante de formatar online. Olha só, vou clicar aqui nesse link. Vai abrir uma página, que é esta página aqui, daxformatter.com, onde eu já tenho a função formatada. Eu poderia dar o Ctrl C por aqui também e colar lá dentro da minha estrutura. Cadê o ranking? Ranking de evoluções desempate. Selecionei tudo, Ctrl V. Então, também já funciona perfeitamente. Essa opção da formatação online você poderia usar diretamente, isto é, estou com a minha estrutura dessa forma. Vou dar um Ctrl C aqui. No meu Dax Formatter, vou clicar em New e vou colar a função. Colei, da forma como está no meu Power BI. Clicando em Formatar, ele já gerou a estrutura com uma formatação mais desejável. Perceba que eu também posso salvar esse aqui como um documento de texto, então você poderia criar em um banco de dados das suas funções. Eu posso também clicar em Editar e modificar uma coisa ou outra dentro da minha perspectiva aqui de funções. Aqui em Settings, eu consigo definir algumas opções de formatação, então está setado para a melhor prática. Mas eu posso alterar para manter espaços após o nome da função, ou sem espaços após o nome da função. Posso modificar o padrão para mais linhas ou menos linhas e criar um estilo de formatação um pouquinho diferente, dependendo ali da quantidade de funções e de argumentos que você tem. Ok? Então é um recurso, um site também interessante. daxformatter.com. Você pode abrir ele diretamente no seu navegador também, cai na mesma página. E dentro do SQL BI, ainda você consegue modificar a forma de visualização. Olha só, eu tenho aqui duas guias para poder visualizar atualmente como está e a formatação sugerida. Eu posso modificar para uma ficar do lado da outra ou uma embaixo da outra, que aí você pode ir comparando se você está criando as funções ali baseadas nas melhores práticas. E aí, gostou do conteúdo? Power BI é a principal ferramenta de análise de negócios do mercado e que pode ser utilizada em qualquer área. Afinal de contas, todas as áreas possuem dados que podem ser analisados. Se você quiser aprender mais sobre Power BI, eu preparei uma oportunidade especial para você e eu coloquei essa oportunidade no link disponível na descrição desse vídeo, para você aprender a construir relatórios como estes aqui que você está vendo na tela e muito mais. Então, clica no link, confere a oportunidade e aproveita porque ela está disponível por tempo limitado.